Bom dia a todos, graça e paz, que Deus na sua bondade neste dia que Ele nos preparou esteja ministrando sobre a sua vida. Estava aqui meditando na palavra de Deus, um dos temas talvez mais difíceis de ser abordados, que é a questão da nossa correria diária, do cotidiano, correr atrás do dinheiro. Jesus, no Sermão do Monte, quando ele inicia seu ministério, ele traz o perfil do seu ministério através de uma palavra muito simples, que Mateus descreve no capítulo 5 até o capítulo 7 do seu livro, do seu Evangelho. E dentro desse contexto, ele diz no verso 24 do capítulo 6: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E ele conclui dizendo: não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus está apontando aqui o principal dos inimigos do homem. E Paulo vai nos explicar com muita clareza esse aspecto. E em outro momento também o próprio Senhor Jesus, quando se apresenta a ele um jovem rico, dizendo para ele assim: olha, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus cita os mandamentos e ele diz: tudo isso tenho feito desde a minha mocidade, entendendo que o cumprimento de leis e regras faria dele já um sujeito habilitado a herdar o reino de Deus. Jesus olha para ele com carinho e diz: somente uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Jesus não estava exigindo dele absolutamente nada. Estava apenas apontando para ele exatamente este problema. Quando nós, no afã de conseguirmos tudo aquilo de que necessitamos, ou que achamos que necessitamos, priorizamos aquilo que não é essencial. Priorizamos os recursos financeiros, correr atrás disso, correr atrás de riqueza, prosperidade. Infelizmente, o Evangelho tem se tornado para muitas pessoas apenas esta fonte de prosperidade, e acreditam nisso. Entretanto, Jesus jamais propôs isso a ninguém. Quando a pessoa se prende a isso, ele certamente não está olhando para o Evangelho, talvez olhando para o Antigo Testamento, onde o povo de Deus estava iniciando e Deus propôs para eles ser uma grande nação. E para ser uma grande nação, Deus os enriqueceu sobremaneira. E a prosperidade lá do Antigo Testamento não é colocada no mesmo nível jamais no Novo Testamento, porque o próprio Jesus nasceu e viveu de forma humilde. Por isso ele diz aqui: não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis ter esses dois senhores, porque você vai acabar devotando mais a um e ignorando o outro. O dinheiro é necessário, mas a Bíblia nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse anseio por ter vai colocar você no nível que você vai priorizar o ter. Salmo 127 nos diz que é inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores,
porque aos seus amados Deus o dá enquanto dorme. É necessário que entendamos que, ao mesmo tempo que temos que correr para trabalhar e ter o necessário para suprir as nossas necessidades, a maior de todas as nossas necessidades consiste de ter a vida nas mãos de Deus, entregue nas mãos do Senhor. Ele precisa ser a minha, a sua prioridade. Se você não coloca Ele como prioridade na sua vida, você está criando outro senhorio sobre o seu ser. E com isso, você está gerando para si mesmo um domínio que não deveria jamais existir. Não podeis servir a dois senhores, porque à medida que você coloca o trabalho, o dinheiro, o lazer ou qualquer outra coisa acima de Deus, priorizando essas coisas, esse se torna o seu verdadeiro Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É o que Jesus ensina. Quando você coloca e prioriza a Deus na sua vida, consequentemente, a mão de Deus se torna forte sobre a sua vida, e você vai perceber como Deus é benigno e misericordioso para aqueles que se dedicam a Ele. Verdadeiramente, todas as demais necessidades da sua vida serão plenamente supridas, porque o Senhor tem promessa para aquele que o honra em seus caminhos, entregando sua vida ao Senhor. Pense nisso. Eu gostaria de orar com você. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos ensine, Pai, em nome de Jesus, a priorizar-te, Senhor, em todo o nosso viver, sabendo que o Senhor é o verdadeiro supridor, sustentador das nossas vidas. E sem o Senhor, nós nada somos, nada podemos fazer. Aplica, Senhor, os nossos corações a não meramente saber, crer e observar esse princípio máter, ó Deus, da caminhada cristã, que é entregar nossas vidas nas Tuas mãos. Ser propício a quantos, ó Pai, guardam no coração esta palavra e anseiam por isso. Socorre o aflito, o necessitado, e quantos pela Tua bênção clamam em seus corações. Nós os entregamos a Ti e com gratidão nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe você, tenha um excelente dia. Compartilhe esse nosso momento com outros, a fim de abençoar a outros em nome de Jesus. Fique na paz, em nome de Jesus.